recebendo muitas visitas que tiveram oportunidades de sair da onde estavam para vir aqui se recuperar neste momento. Portanto, eu peço encarecidamente a todos os encarnados que aqui estão, que mantenham seus pensamentos no que a gente vai falar e que mantenha-se dentro desta casa, para que a nossa energia de paz e de luz, de amor e de fraternidade possa alcançar esses irmãos e que eles possam sair daqui melhores do que quando chegaram e possam ser encaminhados para os núcleos espirituais, aonde serão tratados e orientados. Então, nós pedimos pelas nossas famílias, amigos, parentes, vizinhos, por todo o povo brasileiro, por todo o povo do Rio Grande do Sul e por toda a humanidade em toda a terra, que nesta hora que estamos vivendo, que possamos receber do mais alto as energias de paz e de amor no pensamento, no coração e nos sentimentos de toda a humanidade, para nos fortalecer no bem e caminhar em direção a Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós abrimos aqui a nossa fala desse tema que nós trouxemos, que é a prece de Ismália. Então, por que nós vamos refletir sobre essa prece? Muita gente aqui deve estar perguntando, mas por que será que nós vamos fazer essa reflexão? Por que fazer esse tema? E qual é o objetivo disso? Então, vou abrir aqui um parêntese para dizer o seguinte. Quando nós estamos observando as colônias espirituais, né? Nós sabemos que tem as colônias espirituais e que as pessoas vão para determinados lugares, e aí muita gente diz, mas isso é lá em nosso lar, o nosso lar está lá na direção do Rio de Janeiro, o que é que a gente tem com isso? Todos nós temos tudo com isso. E não é só lá que tem isso, não. A nossa casa, que é onde nós estamos, na nossa casa aqui, ela tem um posto desse de atendimento. Desse posto que nós vamos falar aqui, que André Luiz vai nos mostrar como é. E um posto desse tem aqui na nossa casa. E nessa hora que nós viemos aqui falar disso, muitas das nossas energias, dos nossos sentimentos, desse carinho que todos nós temos um pelos outros, está indo em direção a essas criaturas para ajudar. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho pensando assim. Todos nós nos sabemos que nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus, que Deus criou todo o universo e nos criou. E que nós estamos aqui. Tudo que Deus criou, criou para o bem. Então, é claro que Ele criou o homem também para o bem. E aí, por que a gente tem? Mas por que tem tanta coisa ruim por aí? Mas não foi criado para ter ruim, foi criado para ter bom, para fazer o bem. E o que aconteceu? Ele colocou em nossas mãos o livre-arbítrio, diante das infinitas possibilidades para cada um de nós. E nós fomos escolher aquilo que mais nos agrada, aquilo que nos traz melhor situação para cada um. E nesse escolher, tudo está posto. Nós escolhemos, às vezes, situações que não são tão boas. E por escolher essas situações, é que vamos
caminhar nesse mundo com essas dificuldades que a gente diz que é ruim. É ruim o sofrimento? É. Mas por que está tendo esse sofrimento? Por que está tendo esse sofrimento? Aí nós vamos lembrar aqui, quando nós éramos pequenos, que não conhecíamos nada, não sabíamos nada, e a gente ficava o tempo inteiro perguntando, o que é isso? Para que é isso? Por que serve? Ficar atrás da mãe fazendo aquele monte de perguntas que a mãe não aguenta mais responder. O que é isso? Para que é isso? E não sei o quê. Tudo que a gente não via, não sabe, estava vendo, e ficava e pergunta. Cansa de tanto perguntar. E olha, veja o que aconteceu com a gente. Nós crescemos, passamos dessa fase, estamos longe dela. Aparece um monte de coisa que a gente nunca viu. Mas a gente não pergunta o que é isso. Para que é isso? Aonde que nós vamos com essas situações? Não pergunta. Adere, vai. Então, essas coisas vão nos causar um monte de dificuldade para a nossa vida. E vai causar tantas dificuldades para nossas vidas, encarnadas como desencarnadas. Porque nós estamos aqui no planeta Terra, cada um de nós tem uma missão. Abre-se aspas, que não é aquela missão, porque as pessoas que estão nessas grandes missões são iguais a nós, não são diferentes de nós. Aí vai dizer, Chico Xavier é diferente de nós. Não, é uma pessoa igual a gente, era uma pessoa igual a gente. Assumiu o compromisso que ele teve com a espiritualidade. E cada um de nós está assumindo o compromisso que temos com a espiritualidade, que nos organizou para que nós estivéssemos aqui, porque foram eles que procuraram nossos pais, que planejaram, que orientaram, que fizeram a nossa estrutura física para que nós pudéssemos estar aqui. Ou a gente veio assim do nada? O nada não existe, nada é nada. Então, o que aconteceu? Nós tivemos tudo isso e temos tudo isso e chegamos aqui, ó, deixa para lá, não quero nem saber desse assunto, tem tanta coisa diferente aí. Porque nós somos corpo e espírito, e o espírito mora no corpo. E é esse espírito que precisa se aperfeiçoar. Cuidamos muito do corpo para fazer plástica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E espiritualmente, como é que nós estamos fazendo as plásticas do espírito? Estamos fazendo? Ah, não. Então é nisso que nós temos que pensar. Precisamos pensar nisso. Para quando a gente sair daqui, do planeta, da encarnação, e passar para a desencarnação, a gente tem o que levar. O nosso sentimento de amor, o nosso trabalho no bem, os nossos pensamentos no bem, ter essa força íntima. Porque é essa força íntima que vai nos fazer caminhar para frente e não ficar estacionado lá. E aqui nós vamos ver, nessa fala que André Luiz vai nos mostrar, a situação dessas pessoas. Geralmente eram pessoas que não acreditavam em nada. Vai esperar o juízo final. Ah, eu vou descansar. Olha o que ele leva na estrutura dele. Eu vou descansar. Quando eu morrer, eu vou descansar. Vou sair daqui da carne e vou descansar. Então ele passa para o mundo espiritual naquela sensação para descansar e esperar o juízo final. Então nós estamos aqui para aprender exatamente isso. A cuidar de nós aqui, enquanto espírito encarnado, para quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós saber que lá é uma vida igual aqui. E que nós temos que chegar lá para trabalhar, para fazer o bem, para pensar no bem, para continuar nossa tarefa. E não chegar lá com raiva de A, de B, desejando mal para esse, desejando mal para aquele, e não sei o quê. Não adianta, isso aí não vai resolver. Aí você fica com tudo isso rolando na sua mente, as coisas que fez de errado e aquela coisa toda. Quando se trabalha a questão da culpa, vamos partir para o mundo espiritual sem culpa. Trabalhar essa culpa, a gente sabe que essa culpa não vai nos ajudar.
O que vai nos ajudar é nós trabalharmos para fazer o bem para os outros. Eu ofendi fulano, não vou ofender mais ninguém. E vou orar por ele, vou ter uma harmonia com ele. Mas ele não quer, não importa o que ele quer, importa o que eu quero. Estar de bem com ele, fazer a minha oração, orar para aquela pessoa que não me quer bem. Um dia ele vai cair em si, com essa energia boa, vai chegar lá. A hora que ele abrir, moça, mas por que eu estou incomodado com fulano? Pobre. Não, que Deus tenha misericórdia. Recebe aquela energia boa e fica em paz conosco. Então, nós precisamos pensar nisso. E aí nós vamos agora falar dessa prece de Ismael, que André Luiz vai contar para a gente. Vejam só como ele começa falando. Dentro de poucos instantes, reunimos-nos, eles estavam caminhando para ir para este local, aonde eles iriam encontrar esse pavilhão, que tinha vários pavilhões com essas criaturas. As criaturas estavam todas como forma de múmia, quer dizer, elas estavam deitadas ao resto do chão. Era uma caminha lá no chão, assim, elas estavam todas deitadas. Numa quantia que ele imaginou, do que ele viu, de 3.000 almas ali deitadas. E para cuidar dessas 3.000 almas, estavam lá no, como é que a gente diz, lotado, né? Vamos dizer, estava lotado no setor, 8 pessoas. Vejam só, 8 pessoas para cuidar de 3.000 almas ali. Vamos dizer, 3.000 pessoas sendo cuidadas por 8 pessoas. Aí chegou essa caravana, o André Luiz, Vicente, Aniceto e o Alfredo já era de lá. Né? Chegou o André Luiz, o Vicente e o Aniceto, mas tinha uma outra que caminhava com eles, que agora eu me esqueci o nome, não sei se alguém vai se lembrar. E estavam juntos. Tanto que o Vicente e o Aniceto, eles vinham um pouquinho atrás, os dois iam na frente. E aí eles estavam com medo, eles ficaram com medo. Quando eles viram aquela escuridão, aquele negócio assim, eles ficaram meio apavorados ali. Mas quando eles viram aquela tranquilidade, aquela energia boa dos outros, eles foram se envolvendo. E quando eles se envolveram naquilo, eles ficaram fortes também, eles foram ficando com mais confiança, sem aquele medo passou. Então aí ele diz... O administrador de lá era o Alfredo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular, ou seja, assim, né? Aquele triângulo de luz. E ele então disse assim: observei que todos os colaboradores se puseram de pé em atitude respeitosa. Então, quando eles foram chegando lá, aquelas pessoas, e vocês vão ver que teria que ter um silêncio enorme, um grande silêncio. E aí a gente lembra, quando a gente chega na casa espírita, a gente não se dá conta que a casa está cheia de espíritos, e muitos precisando dessa calma, que quando a gente fica nessa calma, a gente acalma essas almas que estão ali sofrendo. Então ele diz: observei que todos os colaboradores se puseram de pé em atitude respeitosa. E no momento da oração, no posto de socorro, disse Alfredo gentil, como a prestar-nos esclarecimento preciso. Olha o que ele disse: o sol desaparecerá no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro, os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muitos visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. Então todas as luzes, foi como se apagasse tudo aqui, ia ficar naquela penumbra, né, porque é dia, mas lá era noite, ia ficar numa escuridão.
E depois vocês vão ver, vão percebendo o que vai acontecendo nesse lugar. Aí, porque Alfredo, agora o nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse reconhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra te fizera desse modo muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigiosos palácios, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Aí diz, fundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais ao pequeno grupo de companheiros. No quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora estando Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que por direito essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Veja só, Aniceto abriu mão da oração para que Ismália fizesse a oração. Olha só, ele que veio visitar, ele que estava lá em cima, ele passou esse trabalho para ela. Aí vocês vão ver por quê. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio. Veja só, ela começou a orar e eles acompanharam a oração dela em silêncio. Ou seja, enquanto ela pronunciava uma palavra, mentalmente todo mundo junto pronunciava aquela mesma palavra que ela ali estava falando. Salientando-se, porém, que lhes seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia, numa só vibração. A oração é de todos nós. A oração foi de todos eles juntos. Então, não está orando e o outro está pensando outra coisa lá. Não, ele está pensando exatamente o que o outro acabou de falar. É aquilo que ele está pensando. E é nesse pensamento, nessa energia, que vai se fortificando a situação de todos que estão necessitando. E aí nós vamos ver esse movimento naquelas 3.000 pessoas que ali estão. E vão ver que nem todos conseguiram captar essa sensibilidade, essa força, mas apenas 400 das 3.000. É que houve algum movimento. Vocês vão acompanhar. Senhor, começou Ismália, comovidamente, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, pedindo por eles. Envia-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos prontos para executar vossa vontade sinceramente, dispostos a secundar vossos altos desígnios,
Conosco, Pai, reúnem seus irmãos que ainda dormem, anestesiados, olha lá, pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é do vosso desígnio sábios e misericordiosos. Despertai-os, Senhor, do sono doloroso e infeliz. Acordai-os, Senhor, para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que os vossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. E aí a voz de Ismália penetrava meu recesso do coração. Fala, André Luiz. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista do ligeiro estancato que imprimia a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Depois delas, um brilho vinha à luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentavam o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. E aí ela vai fazer uma pausa e vai prosseguir dizendo: temos a nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente aos despenhadeiros da indiferença criminosa. Aí ela vai falar das pessoas que estão lá naquele pavilhão. E aí ela fala, são mães, né? Ela vai falar dessas mães. A materialidade do curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiaste. Porque cada um de nós aqui tem algo a fazer. Tudo que nós estamos fazendo, aonde nós estamos, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, aquilo é a nossa cota de trabalho. Então nós precisamos fazer com amor, fazer bem feito, fazer em nome de Deus e para Deus. Nós estamos ajudando o outro para que o nosso Pai Celestial possa ficar feliz com o nosso trabalho, porque nós estamos ajudando a quem? Um filho de Deus.
Todos nós somos filhos de Deus. Uns têm mais, outros têm menos. Os que têm mais é para ajudar os que têm menos. E se você vê aquele ali com dificuldade, quantas vezes você está no trabalho, tem uma pessoa nova que chega, aí você precisa dar uma orientação. Eu não vou ensinar nada para esse cara, deixa esse cara para lá. Ele é seu irmão. Você precisa ajudar ele não sabe. Ele chegou hoje, ele não sabe como é que funciona isso. Então você tem que ter toda a paciência, explicar para ele o trabalho que ele vai fazer, explicar para ele como ele vai fazer, para que ele possa aprender. Assim como muitos outros antes explicaram para você. A gente esquece que a gente também passou por isso, mas o outro chega, você já quer botar uma pedra em cima, já quer empurrar ele para lá. Então, sejamos filhos de Deus e vamos amar os filhos de Deus. E aí ela vai mostrar outras situações. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão, muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Olha lá o que ela fala. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e de sabedoria. Quer dizer, quando está encarnado, não quero saber de nada, porque a vida acaba e é isso mesmo e acabou. Quando chega lá, fica nessa situação, porque não sabe, porque não quis fazer. Todo mundo sabe, as coisas estão no mundo material para a gente aprender. Deus está presente conosco aqui, mas a gente foge, a gente não quer. Eu não quero saber de religião, eu não quero saber de nada. A pessoa é corpo e espírito, e o espírito está encarnado no corpo, e o corpo trabalha para fortalecer o espírito. Então nós temos que botar isso na nossa cabeça, para a gente poder entender quem é que nós somos, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde que nós vamos. E aí ela vai mostrar outras situações lá. Sob a imobilidade aparente, olha lá, olha só que importante isso aqui. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles pais, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitando de vossa mão paternal para o caminho. Ela pede por todos que estão ali e ela mostra o que eles estão vivendo. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância, que como aranhas gigantescas dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação para que sejamos para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado de nosso entendimento. Ajuda-nos a compreensão, a fim de que tenhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensina-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos de entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiante a bênção de vida e luz. Fizerais malha
Nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos emudecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-me da alma. E tão imensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo a fim de olhar em torno. Fixado instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos embranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração. Quando novo fenômeno me surpreendeu, os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-nos no ar e atingindo as múmias numerosas. Então chegavam aquelas nuvenzinhas, né, caindo sobre eles, passavam-se pela energia daqueles espíritos ali, e para ir depois para esses que estavam lá deitados, naquela situação, que não é fácil, é pesadelo, como ela mostra ali. Aparentemente eles estão parados, mas dentro deles eles estão revendo a vida deles, aquelas coisas, era tudo ruim que aconteceram, aquilo tudo. Então estão numa luta imensa. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismália eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto e de Alfredo, e os demais, os servos do corpo obscuro, emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas, cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio da colaboração que podia prestar. Observando-me o assombro, Aniceto falou-me ao ouvido. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. André Luiz. Essa é a fala de André Luiz mostrando essa prece de Ismália, para que nós, que seja um aviso para a gente, isso é um convite para nós, a oportunidade de quem puder e tiver, quem já leu, talvez leia de novo. É muito importante essa leitura, porque o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando que no mundo espiritual, dependendo de como a gente vive aqui, nós vamos ficar lá nessas câmaras retificadoras. Sabe quando vamos sair de lá para fazer alguma coisa, para ter oportunidade? Se aqui a gente se prepara tanto para ter bom emprego, para ter boa casa, para ter bons passeios, para ter boas coisas, por que a gente tem tudo isso? Porque a gente se prepara e vai fazer isso.
Então a gente tem que se preparar também, o nosso corpo, a nossa vida, para quando a gente chegar no mundo espiritual, a gente também ter oportunidade de ajudar, de participar de uma equipe, de fazer alguma coisa, e não ficar lá dando trabalho, deitado lá, remoendo sofrimento, não sei o quê, sou contra A, sou contra B, tenho isso contra. Nada contra. Vamos nos fortalecer em nós, vamos colocar amor no coração, vamos colocar força dentro de nós, vamos nos colocar diante de Jesus e vamos olhar para os nossos irmãos de caminhada como verdadeiros filhos de Deus. Eles são filhos de todos, nós somos filhos de Deus. Vamos nos dirigir às pessoas como filhos de Deus, não como alguém lá que a gente quer tratar mal. Vamos sair desse ambiente de tristeza, de luta, de dor, de coisas graves. E para encerrar, que eu não sei como é que está meu tempo, que eu nem olho para lá, porque se eu olhar tem que sair correndo. Então eu vou encerrar. Gente, eu estou muito emocionada. Eu vou encerrar com a prece de Antero de Quental, que é um poeta português. E ele diz assim: sobre a guante da treva, o homem gemia. Senhor, a carne é minha sepultura, porque a jornada tormentosa e escura, em que sofro o rigor da ventania, padeço errante a imensa noite fria, de aflição, desconforto e desventura. Alivia-me as chagas de amargura, socorre-me à senda de agonia. Respondeu-lhe o Senhor: espera e ama. Receberás do céu sublime chama. Para a angústia revel que te domina, deu-lhe a prece por brilhante estrela. Desde então o homem, forte e calmo, ao tê-la, seguiu da sombra para a luz divina. Nós agradecemos a Jesus. Nós agradecemos a espíritos amigos que conosco estão nesta hora. E nós pedimos muita proteção para esta equipe que está na nossa casa, trabalhando por todos esses que estão tratando aqui na nossa casa. Que a nossa prece desta tarde possa ter ajudado a todos esses irmãos. E eu agradeço imensamente a vibração de cada um que está aqui, que foi direcionada a esses irmãos sofredores, que a luz lilás está caminhando de andar em andar, levando a milhares que estão ali dormindo, trazendo força para acordar e seguir Jesus e caminhar em direção ao bem. Muita gratidão a vocês todos por esse trabalho. É um trabalho muito importante. E eu tenho absoluta certeza que todas as almas, de encarnados e desencarnados, sairão daqui com a imensa alegria, porque o Senhor agradece de coração a nossa vibração de amor. Muita paz, muito amor no coração e muita esperança, e que a nossa prece possa ajudar o nosso país e o nosso planeta. Que Jesus nos abençoe. A palavra fica aberta a quem quiser comentar um pouco mais. Muito obrigada.